Apesar de ter sido extensivamente estudada, ainda existem muitas coisas sobre a Grécia Antiga que intrigam os pesquisadores. Aqui vai: 5 mistérios sobre a Grécia Antiga. Eu sou o narrador, e sejam muito bem-vindos a um grande mistério. Como eram praticados os mistérios de Eleusis? Também conhecidos como mistérios eleusinos, os mistérios de Eleusis representavam uma série de rituais e cerimônias realizados de forma clandestina por praticantes de um culto às deusas Deméter e Perséfone, que era sua filha. Segundo reza a lenda, as celebrações eram secretas e quem revelasse qualquer informação sobre elas podia ser condenado à morte, por isso pouco se conhece hoje em dia sobre como os rituais eram conduzidos. A história das 2 deusas é bem popular. Perséfone foi raptada enquanto colhia flores por Hades, rei do submundo, e Deméter, que era a deusa da agricultura e das colheitas, ficou tão consternada com a situação que deixou de cuidar dos cultivos, fazendo, com isso, que a fome se abatesse sobre a humanidade. Zeus, que era irmão do raptor, resolveu intervir e determinou que Perséfone, então, passasse 6 meses com Deméter e os outros 6 com Hades, e a lenda representa o tempo necessário entre o semear a terra e a colheita, assim como a ideia de morte e ressurreição. Os seguidores dos mistérios de Eleusis, que também era o nome do culto, reverenciavam as deusas e o que elas simbolizavam. Mas, apesar de escavações e expedições arqueológicas terem encontrado alguns vasos e estátuas em antigos templos gregos que possivelmente mostram alguns dos rituais praticados, como, exatamente, eles eram realizados, especialmente os de iniciação, continua sendo uma incógnita. O labirinto que inspirou a lenda do Minotauro existiu. Uma das lendas gregas mais populares é a do Minotauro, o personagem que era parte homem, parte touro, que era mantido pelo rei Minos aprisionado no centro de um imenso labirinto até ser morto por Teseu. A estrutura, segundo o mito, teria sido projetada pelo arquiteto Dédalo e seu filho, mas, será que existiu algum lugar real que serviu de inspiração para o cenário da história? Existe um palácio em ruínas na antiga cidade de Cnossos, situada na ilha de Creta, onde escavações revelaram a existência de inúmeras estruturas que foram associadas a um possível labirinto. Também foi descoberta uma pedreira próxima à cidade de Gote, que fica a pouco mais de 30 quilômetros de Cnossos, que chegou a ser apontada como o sítio que inspirou o mito, mas não foram encontradas evidências que comprovem que qualquer desses locais tenham algo a ver com a lenda. 3. Homero contou com ajuda para criar a Ilíada e a Odisseia. Todo mundo sabe que o poeta grego Homero foi o autor de Ilíada e Odisseia, certo? Bem, mais ou menos. Embora seja super conhecido, existem muitos mistérios acerca da vida e obra de Homero, e há quem duvide que ele tenha sido o único autor das obras, uma vez que, segundo os especialistas, é possível identificar estilos literários diferentes nos 2 clássicos. Inclusive se questiona se o grego realmente sequer chegou a participar na produção de qualquer dos épicos. De acordo com algumas teorias, mesmo que Homero realmente tenha colaborado e criado parte dos poemas, eles devem ser entendidos, na realidade, como uma obra coletiva, visto que provavelmente se trata de uma coleção de histórias que foram sendo contadas oralmente por diferentes pessoas que, naturalmente, foram adicionando toques pessoais antes de que os clássicos fossem devidamente redigidos. 4. O Partenon. Construído durante o século V a.C., o Partenon é um famoso templo grego erguido em honra à deusa Atena. Apesar de ser um dos monumentos mais reconhecidos da Grécia, ele guarda alguns mistérios. Para começar, a estrutura começou a ser edificada em 447 a.C., estava praticamente finalizada em 438 a.C., e a parte de decoração e acabamento levou por volta de 5 anos para ser terminada, o que consiste em um tempo relativamente curto para a conclusão de uma obra como essa, especialmente se considerando que, aparentemente, não havia um plano detalhado de construção. Além disso, o interior do templo é decorado com um friso que contém figuras que ninguém sabe, ao certo, o que simbolizam possivelmente os personagens seriam representações das pessoas que ajudaram a construir o edifício ou talvez mostrem uma procissão de todos os atenienses.
Ademais, o Partênon abriga 2 câmaras, uma maior do que a outra, e não se sabe qual era a finalidade dessa sala menor. 5. O Teorema de Pitágoras. Hoje, o matemático Pitágoras é um dos mais famosos de todos os tempos e isso se deve ao teorema que levou seu nome. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Entretanto, existem algumas incertezas quanto à sua vida de fato de quem é a descoberta do Teorema de Pitágoras. Isso se deve em parte ao fato de que a escola filosófica em que trabalhava operava sob condições muito secretas e, portanto, não está claro em alguns casos qual trabalho pode ser atribuído a ele e qual pode ter sido realizado por outro membro da organização. Também ficou provado que a teoria mais famosa associada a ele já era conhecida na antiga Babilônia e que não pode ser considerada sua descoberta original. Ainda há muitos outros mistérios a serem desvendados, mas por hoje é só. Se inscrevam no canal, deixe o like, e até a próxima.